Moroha é um fracassado que entra numa academia de magia, mas descobre ser o mais fraco. Tudo muda quando ele desperta habilidades de espadachim de sua vida passada e as usa para conquistar a todos. Tudo começa numa academia que treina salvadores, pessoas que herdaram memórias de vidas passadas para lutar contra monstros. Nosso protagonista, Moroha, tira um cochilo na cerimônia e sonha com sua vida como o lendário Cavaleiro Flaga, que domina batalhas e protege uma garota ruiva. Satsuki, uma aluna ruiva, o acorda com uma cabeçada e o repreende. Ao olhar para ela, Moroha a chama acidentalmente de Sarasha, o nome da garota de seus sonhos. Ao ouvir o nome, Satsuki chora, pois é a reencarnação de Sarasha, e o abraça, reconhecendo-o como seu irmão da vida passada. Moroha a acalma, dizendo que não a conhece, mas que o nome surgiu por instinto. Uma aluna desmaia e Moroha corre para ajudar, mas a garota misteriosa o reconhece e lhe dá um beijo. Satsuki entra em colapso, acusando a garota de ser atirada e de tentar roubar seu precioso irmão. A garota se apresenta como Shizuno e ignora as acusações de Satsuki, que sai correndo furiosa. Na aula prática, passam por uma barreira que cura ferimentos. O instrutor explica que salvadores podem ser cavaleiros brancos, que usam a luz, ou magos negros, que usam artes sombrias. O instrutor demonstra a habilidade de cavaleiro branco. Enquanto todos lutam, Satsuki ativa a sua facilmente, provando ser a mais forte ali. Izurugi, um aluno com cara de cão, debocha dos fracos e exige um treino de combate real. Satsuki o confronta e o insulta. Ofendido, Izurugi ativa seus poderes e a desafia para um duelo. O instrutor permite o duelo. Eles invocam armas através de seus colares. Satsuki ataca sem parar, mas Izurugi bloqueia tudo, desvia e desarma a garota com facilidade. Jiro ordena que ela pegue a espada para continuar, mas a ataca pelas costas, derrotando-a e humilhando-a. Moroha cobre com seu casaco, mas Izurugi os ridiculariza. Satsuki foge envergonhada. Depois, Moroha a leva para comer, e ela revela que cresceu sob ataque de monstros e nunca teve amigos. Ela nunca se sentiu só, pois sonhava com Flaga e sentia o calor de seu irmão. Ao saber da academia, ela esperava encontrar Flaga. E ao encontrar a reencarnação de Flaga em Moroha, ela quis mostrar o quanto ficou forte, mas acabou passando vergonha na frente dele. Antes de Moroha responder, Shizuno aparece e começa a comer as batatas de Satsuki, dizendo que vão esfriar. Moroha concorda e come com ela, e Satsuki insiste que Moroha era seu amado irmão mais velho e exige que Shizuno os deixe a sós. Shizuno a ignora e complica tudo ao fazer Moroha provar a comida de sua mãe, levando a paciência de Satsuki ao limite. Começa uma discussão sobre quem tem os melhores atributos, mas Satsuki não aceita e puxa Moroha para provar a comida dela. Quando Moroha diz que está sem graça, ela se irrita e sai correndo. Quando Satsuki vai embora, Moroha agradece Shizuno por animá-la, e ela quase diz algo, mas decide que não é o momento e vai embora em silêncio. No dia seguinte, Moroha confronta Izurugi e exige um pedido de desculpas por humilhar Satsuki. Em vez disso, Izurugi aceita como um novo duelo e joga várias espadas no chão para Moroha escolher, já que ele não consegue ativar seu poder. Moroha pega uma espada, mas o duelo vira um massacre com Izurugi o tratando como um boneco. Moroha se recusa a desistir, e Satsuki e Shizuno chegam para ver seu amado sendo humilhado. Satsuki fecha os olhos com medo, mas Shizuno diz para ela olhar, pois Moroha luta por ela. Moroha tenta de novo, mesmo com a espada quebrada, mas é superado pela força de Izurugi. Moroha derruba a espada e fica vulnerável diante de Izurugi. Nesse momento, Satsuki grita desesperada que ele viveu como Flaga, o cavaleiro mais forte, e promete beijá-lo se ele vencer. Isso ativa o poder oculto de Moroha, que desperta como um cavaleiro branco, transformando sua placa de identificação em uma katana. Ele se move tão rápido que Izurugi mal acompanha e desfere um golpe de artes das trevas, rachando o machado de Izurugi e vencendo. Os professores observam o fim da batalha, e Moroha perde as forças após o despertar. Antes de desmaiar, Satsuki o segura e chora de alegria. Inconsciente, ele sonha com Sarasha o beijando, mas acorda com os lábios de uma loira nos seus, antes dela se esconder atrás da diretora. Ela explica que Maya restaura a energia dele com um beijo e que amarrou Satsuki por querer agarrá-lo enquanto dormia. A diretora diz a Moroha que, após ver o duelo, concluiu que ele é um dos salvadores mais raros. Ela explica que a maioria herda memórias de uma vida, mas, raramente, alguém renasce com memórias de duas vidas distintas. Na luta contra Izurugi, Moroha exibiu habilidades de cavaleiro branco e terminou com uma arte das trevas, o que seria impossível para um salvador comum. Após a saída da diretora e Maya, Moroha solta Satsuki, que corre para beijá-lo e cumprir a promessa. Mas Shizuno aparece e estraga o clima. Ao descobrir que Satsuki quer beijá-lo,
Ela mesma beija Moroha antes, deixando Satsuki furiosa. No dia seguinte, um veterano chamado Jin aparece na sala, chamando a atenção de todas, e pede que Moroha e Shizuno o acompanhem. Jin pede desculpas pelas ações do irmão, revelando ser irmão de Isurugi, e diz que ambos foram promovidos à classe C por suas habilidades. Ele explica que a promoção traz bolsas generosas e emprego garantido, mas devem entrar para os Strikers, uma elite que elimina criaturas metafísicas perigosas. Moroha hesita pelo perigo, mas ao ouvir o valor do pagamento, aceita na hora. Shizuno concorda na hora, querendo lutar ao lado dele. Escondida, Satsuki ouve tudo e se voluntaria para entrar na equipe. Jin a rejeita, dizendo que ela não tem força, já que perdeu para Isurugi. Ela sai correndo, determinada a ficar forte o bastante para lutar com Moroha. Mais tarde, Moroha e Shizuno conhecem os outros Strikers, que os recebem bem. Eles passam o dia treinando, aprendendo com os veteranos e apanhando bastante. Após o treino, Moroha e Shizuno vão embora, e Satsuki aparece convidando Moroha para comer algo. Antes que ele responda, Shizuno recusa por ele, dizendo que ele precisa descansar para o treino de amanhã. Satsuki força um sorriso e vai embora. Moroha repreende Shizuno pela grosseria, diz que não gostou do que ela fez e corre atrás de Satsuki. Por telefone, ele a consola, dizendo que ficar forte leva tempo. Ele caminha ao lado dela e promete que sairão outro dia, fazendo-a sorrir novamente. Dias depois, Satsuki liga para Shizuno, que dormia, e a chama para sair. Ela leva Shizuno ao shopping para comprar um presente para Moroha pela promoção. Após verem várias lojas sem sucesso, descansam comendo crepes. Lá, Satsuki vê alguém que a lembra da vida passada que teve ao lado de Moroha. A paz acaba quando o céu escurece e tremores sacodem o chão. Uma serpente metafísica gigante surge do oceano, causando pânico e correria entre os civis. Shizuno trava, mas Satsuki vê uma menina em perigo. Sem pensar, ela invoca sua arma e avança para proteger a todos, mandando Shizuno reagir. Sabendo que é difícil, Satsuki enfrenta o monstro sozinha para atraí-lo, enquanto Shizuno salva os civis. Shizuno se junta a ela com magia de gelo, atrasando a criatura para levá-la ao shopping vazio. Trabalhando juntas, Satsuki luta de perto e Shizuno ataca com gelo. Parecia que ia dar certo, mas a criatura se divide em várias cabeças de serpente, ficando muito mais perigosa. Satsuki é encurralada, e o monstro solta um gás venenoso, mas Shizuno se joga na frente para protegê-la. Na academia, os Strikers recebem um alerta de um metafísico classe Dreadnought, que exigiria 100 soldados. Achando que a missão causaria mais mortes, Jin ordena que ninguém tente o resgate. Isso desperta memórias dolorosas em Moroha, de quando perdeu os pais por ser impotente. Recusando-se a sentir aquela impotência de novo, ele ignora as ordens de Jin e corre para o campo de batalha, determinado a salvar Satsuki e Shizuno. Ele chega quando o monstro ia devorar Satsuki e se joga na luta, desviando dos ataques implacáveis e golpeando com tudo que tem. Mas nem sua esgrima basta contra a besta de várias cabeças. Conforme a luta se arrasta, Shizuno percebe que Moroha ainda esconde o segundo poder dentro dele, então ela o lembra que as habilidades que usou contra Isurugi eram apenas metade do que ele realmente possui. Suas palavras despertam outra enxurrada de memórias esquecidas, desta vez de uma vida em que Moroha era um poderoso mago das trevas. Com seu segundo passado restaurado, Moroha combina suas artes das trevas com a esgrima e avança direto na boca do monstro, entoando um feitiço de dentro dele antes de canalizar a energia destrutiva pela lâmina. O golpe aprimorado rasga a criatura de dentro para fora, decepando as cabeças restantes e destruindo o enorme metafísico de uma vez por todas. De volta à academia, Satsuki é reconhecida por arriscar a vida para proteger civis, e Jin a promove à unidade de reserva dos Strikers, dando-lhe a chance de conquistar um lugar fixo na equipe. Ele então se vira para Moroha e admite que errou ao abandonar a missão. Reconhecendo que verdadeiros salvadores não ignoram quem precisa de ajuda, Jin pede desculpas pela decisão e elogia Moroha por agir quando todos os outros hesitaram. No dia seguinte, Moroha encontra Satsuki e Shizuno em um café e eles conversam sobre a batalha contra o metafísico de classe Dreadnought. Satsuki acha que Moroha merece todo o crédito pela vitória, mas ele insiste que as garotas foram as primeiras a enfrentá-lo. Mesmo assim, Satsuki não para de admirar a força incrível que ele mostrou, e Shizuno concorda, dizendo que poucos salvadores poderiam derrotar um monstro daquele calibre. Ela acredita que apenas os 6 lendários teriam chance, explicando que eles são os 6 salvadores de Rank S mais fortes, servindo à agência do Cavaleiro Branco em diferentes nações. Nesse momento, um britânico loiro entra no café, agindo como se fosse o dono do lugar. Sua atitude arrogante irrita Satsuki, que vai até ele pronta para colocá-lo em seu lugar.
Moroha a impede rapidamente antes que a situação piore e pede desculpas pelo comportamento dela, mas o homem loiro chama Moroha pelo nome. O tempo para de repente e antes que ele entenda o que acontece, o estranho desaparece e reaparece atrás dele. Ele levanta o punho como se fosse atacar, parando a centímetros do rosto de Moroha antes de baixar a mão sem dizer mais nada. Quando o tempo volta ao normal, um vento forte varre o local e o homem misterioso vai embora calmamente. Moroha e Satsuki ficam atordoados, sem entender o que acabaram de presenciar. Shizuno revela que o homem é Sir Edward Lampard, um dos 6 lendários e comandante da sede da Agência do Cavaleiro Branco na Grã-Bretanha, e que ele estava lá para testar as habilidades de Moroha. Mais tarde, Edward discute o potencial de Moroha na academia, e rumores se espalham de que um aluno do primeiro ano pode chegar ao rank S. Satsuki se empolga com a possibilidade, mas Shizuno lembra que alcançar tal rank tem um preço enorme, onde eles passam a vida lutando contra inimigos perigosos demais para qualquer outro, sacrificando sua liberdade pessoal. Depois, Moroha, Satsuki e Shizuno vão à arena de treino e encontram Maya, que descobrem ser a irmã mais nova do diretor, vivendo na academia desde que despertou como salvadora muito jovem. Do nada, Shizuno menciona casualmente que seu irmão mais velho é o presidente da academia, deixando Moroha e Satsuki boquiabertos. Na arena, o instrutor anuncia um duelo entre o primeiro e o segundo ano, mas um striker do segundo ano chamado Kami se apresenta para demonstrar sua habilidade aos novatos e escolhe Moroha como oponente. Moroha aceita enquanto Edward e vários instrutores observam. O duelo começa com Kami disparando uma magia de fogo, achando que as chamas avassaladoras encerrariam a luta na hora. Porém, Moroha neutraliza o ataque facilmente e revida com sua própria magia de fogo, derrotando Kami com facilidade e deixando todos boquiabertos. Após o treino, Moroha vai à diretoria saber mais sobre a família de Shizuno, mas encontra Maya, que explica a situação. Ela revela que Shizuno vem de uma família influente, seu avô ajudou a financiar a escola, e seu irmão mais velho, Tadanori, é um executivo sênior na filial japonesa da Agência Cavaleiro Branco. Segundo Maya, Tadanori sempre esperou que Shizuno seguisse o mesmo caminho, esperando que suas conquistas fortaleçam sua influência. Contudo, Maya nota que Shizuno nunca pareceu feliz antes de conhecer Moroha. Mais tarde, Moroha dorme no campo e Shizuno senta-se ao seu lado, despertando fragmentos de memórias esquecidas. Em seu sonho, ele vive como o grande mago das trevas Shu Sora, enquanto Shizuno aparece como a bruxa do submundo. Juntos, eles possuíam poder para congelar um reino e governar de uma fortaleza de gelo eterno. Ao acordar, Moroha sente a suavidade do sonho, sem perceber que são os melões doces. Mas ele percebe que Shizuno está encostada nele. Moroha pede desculpas rapidamente. Então, Satsuki chega e assume o pior, começando outra discussão entre as duas. À noite, Moroha recebe um convite de Tadanori para jantar na casa de Shizuno. Ela fica impressionada ao vê-lo tão elegante, e Moroha também admira o visual dela no vestido. No jantar, Tadanori ordena que Shizuno fique mais forte para estar ao lado de Moroha, e ela concorda como uma boa cadela. Tadanori fala sobre o título de rank S e explica que a única forma de obtê-lo é derrotar um ser metafísico sozinho. Moroha diz que sua vitória sobre o Dreadnought só foi possível com Satsuki e Shizuno, mas Tadanori ignora e diz que pode arranjar para que as duas testemunhem que ele venceu sozinho, permitindo sua promoção. Ele tenta seduzir Moroha com a influência e riqueza que acompanham os 6 líderes. Shizuno argumenta que o rank sacrifica a liberdade, mas Tadanori ignora, insistindo que a decisão beneficia a família e a organização. Após o jantar, Moroha conversa com Shizuno em seu quarto, notando como é vazio e sem vida. Ela admite que nunca pôde decorar o quarto ou ter hobbies, pois sua vida sempre foi decidida pela família. Eles saem para tomar ar, e Shizuno lembra de sua vida passada como uma garota que limpava o chão de uma prisão, onde conheceu o prisioneiro Shu Sora. Apesar das circunstâncias, eles se aproximaram e aqueles dias foram suas memórias mais felizes. Encostando-se em Moroha, ela admite que estar com ele faz a solidão que carregou por tanto tempo começar a desaparecer. Moroha pensa em abraçá-la, mas decide não fazer para manter o vídeo apropriado. No caminho de volta, Moroha reflete sobre o que Shizuno compartilhou até notar uma moto seguindo seu táxi. Sentindo perigo, ele pede ao motorista para parar e caminha até uma área silenciosa antes de chamar a perseguidora. Uma garota de capacete sai das sombras e lança um ataque implacável. Moroha evita cada golpe facilmente, saca suas armas e começa a revidar. Durante a batalha, a atacante misteriosa usa uma técnica que Moroha reconhece instintivamente de suas memórias esquecidas.
Confiando nos instintos, ele contra-ataca com uma poderosa lâmina de vento que rompe a defesa dela, lançando-a longe. Percebendo que foi superada, a garota misteriosa abandona a luta e recua na noite. Depois, Edward contata Tadanori e admite que a atacante era sua empregada, enviada para testar Moroha. Ele conclui que Moroha não está pronto para o Rank S. Tadanori argumenta que ele derrotou um metafísico Dreadnought sozinho, mas Edward rebate, lembrando que Satsuki e Shizuno ajudaram. No dormitório, Moroha encontra Maya instalada. Antes que ele pergunte o motivo, ela anuncia alegremente que foi designada como sua nova colega de quarto por ordem do diretor, não restando a Moroha outra escolha a não ser aceitar. Na manhã seguinte, Tadanori avisa Shizuno que ela será transferida para a sede da agência White Knight na Grã-Bretanha para treinar como maga das trevas. Shizuno protesta, querendo ficar na academia, mas Tadanori lembra friamente que a família já decidiu por ela. Satsuki descobre que Maya se mudou para o quarto de Moroha e explode, convencida de que a loirinha roubou seu amado Oni-chan. Depois, eles almoçam com Shizuno, que oferece a Moroha um pão de curry, o qual ele aceita prontamente. Ver Moroha aceitar a comida faz a imaginação de Satsuki disparar. Determinada a não perder, ela exige o mesmo tratamento. Após as aulas, Moroha, Satsuki e Maya acompanham Shizuno até sua casa. Ao entrar, as emoções que ela escondia a dominam e ela chora no banho, sentindo-se presa a um futuro que nunca escolheu. Na manhã seguinte, Maya corre para a sala e revela que Shizuno está indo para a Grã-Bretanha. Enquanto Edward e Tadanori finalizam os preparativos, um servo avisa a Shizuno que o diretor da academia quer falar com ela. Em vez disso, ela ouve a voz de Moroha. Ela tenta esconder a verdade, dizendo que está com resfriado, mas Moroha percebe que algo está errado. Ele ameaça invadir a mansão se ela não falar a verdade, então ela confessa que está sendo enviada para a Grã-Bretanha. Moroha pede que ela recuse, mas Shizuno explica por que não pode. Memórias de sua vida anterior retornam, lembrando-a dos dias como uma serva sem poder, marcada pela família que era obrigada a obedecer. Essas experiências a convenceram de que resistir é impossível, mas Moroha se recusa a aceitar isso, invade a mansão e confronta Tadanori e Edward diretamente, ignorando todos os avisos. Ele declara que derrotou o metafísico Dreadnought sozinho e aceitará o fardo de ser um salvador Rank S para impedir a transferência. A declaração deixa todos mudos, especialmente Shizuno, que não acredita que ele sacrificaria sua liberdade por ela. Moroha admite que, embora não se lembre da vida anterior, nesta vida ele não a deixará ir. Incapaz de conter as emoções, Shizuno chora e confessa que quer ficar ao lado de Moroha. Ela se joga nos braços dele, destruindo as correntes que a prendiam. Antes que alguém os impeça, Moroha a carrega até a janela e salta da mansão. Lá fora, Satsuki e Maya esperam no carro e os quatro fogem. Furioso, Tadanori exige que Edward faça algo, e ele concorda. Apesar da velocidade, Edward intercepta o carro. Moroha usa correntes mágicas para estabilizar o veículo antes que algo pior aconteça. Edward e sua parceira aparecem e exigem que Moroha entregue Shizuno. Ele recusa, e Edward diz que não há prova de que ele venceu o Dreadnought sozinho. Decidido, Moroha desafia Edward para um duelo. Enquanto Satsuki e Shizuno seguram a parceira de Edward, eles vão para a floresta para lutar sem riscos. Edward invoca sua arma e fere o abdômen de Moroha. Mesmo assim, ele não cai e tenta conjurar um feitiço antigo de suas memórias esquecidas. Ele demora e Edward interrompe o encantamento, arremessando Moroha contra várias árvores. Quase sem forças, ele se prepara para continuar quando Maya chega. Usando suas habilidades, ela cria a mesma barreira do treino para evitar danos permanentes. Moroha ganha a chance de atacar, mas Edward surge atrás dele. Uma esfera mágica flamejante surge sobre sua lâmina e se funde a katana. Fortalecido pelo feitiço, Moroha estilhaça a espada de Edward com um golpe. Edward saca uma segunda placa de identificação e revela uma forma mais forte. Ele ataca sem parar, e Moroha não consegue romper sua defesa perfeita. Nesse momento, memórias inundam a mente de Moroha. Ele lembra da vida com Shizuno como o mago Shusara e a magia proibida que congelou um reino inteiro. Moroha sobe aos céus e traça uma inscrição mágica enorme. Edward observa, impressionado com um feitiço antigo que nunca viu. Ao completar o símbolo, um dragão colossal de gelo surge do círculo e cai sobre a montanha. O feitiço cobre o campo de batalha em cristais, selando Edward e a floresta sob o gelo. Depois, todos se reúnem e Moroha explica que apenas prendeu Edward no gelo. Edward surge da prisão de gelo. Ele admite a derrota e cancela a transferência de Shizuno para a Grã-Bretanha, recomendando Moroha para a promoção a Rank S. Moroha diz a Shizuno que lembra que ela é sua esposa, mas ela quer que ele se apaixone naturalmente,
como na vida passada. Um mês se passa e o time Striker parte para um acampamento de treinamento. Jin avisa que não é férias, mas um treino intensivo. Tadanori, irmão de Shizuno, soube do acampamento e ordenou que preparassem roupas para ela conquistar o coração de Moroha. Shizuno protesta, mas Tadanori insiste que ela deve agir. No dia seguinte, o diretor reúne o time Striker e usa um feitiço de teletransporte para levá-los à ilha. Ao chegar, Satsuki pula no mar e perde a parte de cima do biquíni, dando a Moroha um belo presente. Ele só queria uma tarde tranquila, mas ao conversar com Momo, Satsuki logo a vê como uma rival. Shizuno aparece com o traje que Tadanori exigiu, atraindo todos os olhares. Então, a vice-presidente Tokiko surge e aperta as bochechas de Moroha, implorando para ele parar de enrolar e lhe dar o que ela quer. Jin intervém antes que a vice-capitã consiga algo e acalma todos. Ele explica que neste treino, cada Striker deve escolher um desafio pessoal para cumprir antes do fim do acampamento. Satsuki anuncia que quer ser mais rápida que Momo. Momo, pega de surpresa, sugere algo mais realista, mas Satsuki não desiste. Na corrida, Momo cruza a linha de chegada sem esforço, enquanto Satsuki fica para trás. Mesmo após vários desafios, o resultado não muda. Observando de perto, Moroha a incentiva a buscar um objetivo mais adequado às suas forças, mas ela se recusa teimosamente a desistir. Moroha recebe uma ligação de Edward, revelando que os 6 chefes decidirão sua promoção ao rank S. 5 apoiam, mas um membro poderoso se opõe. O temido comandante russo, um salvador tão formidável que é conhecido como o Imperador do Relâmpago. Moya ouve e fica preocupada, lembrando que sua irmã disse que o comandante russo é um dos mais intimidadores da agência White Knight. À noite, enquanto o diretor recebe atualizações, Moya e Shizuno veem Moroha saindo com Satsuki. Curiosas, elas seguem os dois pela praia. Em vez de um momento romântico, descobrem Satsuki implorando para Moroha ajudá-la a treinar. Ela quer superar a velocidade de Momo. Moroha garante que ela não precisa imitar ninguém para se tornar mais forte. Satsuki não aceita e o abraça. Então, outro fragmento das memórias de Moroha de sua vida passada surge. Ele lembra das vezes que partiu para a batalha como o Cavaleiro Flaga, enquanto sua irmã ficava para trás, incapaz de acompanhá-lo. Isso o faz entender a solidão que ela carregou por 2 vidas. Satsuki admite que desafiou Momo não por competição, mas porque não quer ser deixada para trás de novo. Em sua vida passada, sentia-se impotente enquanto Flaga lutava sozinho em batalhas perigosas. Agora, ela teme ser alguém que Momo precise proteger, em vez de lutar ao lado dele. Ela confessa que, como Momo é a única rápida o bastante para acompanhar Moroha, sente inveja do tempo que passam juntos. A confissão sincera faz Moroha mudar de ideia, e ele aceita ajudá-la até o fim do acampamento. No dia seguinte, os Strikers fazem um churrasco na praia. Para surpresa de todos, Satsuki cozinha muito bem, recebendo elogios de todos. Ela explica orgulhosa que treinou por anos porque sempre sonhou em cozinhar para Moroha, o que o deixa muito envergonhado. À noite, Satsuki continua treinando com Moroha, correndo sobre o mar. Ela falha várias vezes, mas se recusa a parar, temendo que desistir confirme seus medos. Ao terminar, Satsuki sente algo estranho no fundo do mar. A sensação logo desaparece e ambos concluem que foi apenas o frio da noite. Faltando 2 dias, o grupo solta fogos de artifício. Moya observa feliz, explicando que eles a acalmam desde que despertou como salvadora. A festa vira um caos quando alguns idiotas começam a atirar fogos uns nos outros. Ao buscar mais, Moroha encontra Shizuno, linda em um yukata escolhido por Tadanori. Vê-la sem o uniforme o deixa sem jeito. Shizuno admite que foi ideia do irmão, mas não se importa ao notar a reação de Moroha. Moroha pede desculpas por não passarem tempo juntos e promete viagens futuras. Shizuno sorri e brinca que vão confundi-la com a mãe do filho dele. Moroha fica sem graça e Shizuno se diverte. Depois, os 6 chefes discutem a promoção de Moroha para Rank S, mas Vassilis, a imperatriz da Rússia, se opõe. Charles concorda, enquanto Ando defende o potencial de Moroha. Ludin não se importa, mas Arlene diz que não há provas suficientes de suas habilidades. Edward insiste que Moroha derrotou um metafísico de 9 cabeças, mas os outros duvidam. De repente, Endo sente uma dor no peito. Um metafísico surgiu. Um metafísico colossal emerge perto do acampamento. Na ilha, os Strikers veem o alerta e percebem que o monstro é maior que tudo que já enfrentaram. Se chegar ao continente, será um desastre. Jin ordena a evacuação imediata, pois a ameaça supera suas capacidades, e contam com o retorno de Ando. Todos obedecem, mas Moroha, Satsuki, Shizuno e Maya se recusam a sair. Vassilis ri, vendo a chance perfeita de testar Moroha.
Ela propõe que os 6 chefes não interfiram. Se Edward quer o rank S, Moroha deve vencer sozinho. Eles concordam e fazem Ando dormir para garantir o desafio. Enquanto os civis evacuam, Moroha e as garotas se preparam. Jin se junta a eles, dizendo que, embora obedeça ordens, lutará como um ser humano. Para surpresa deles, o resto da equipe aparece, recusando-se a abandonar o líder ou a ilha. Eles se unem, lembrando que são as espadas da justiça. Analisando a criatura, viram que ela atrai-se por ruídos. Vamos atraí-la com a sirene e atacar pelos 2 lados. Um grupo será liderado por Jin e o outro por Moroha. Mas, ao prepararem a isca, o monstro para de se mover. Ele é atraído por fogos de artifício disparados por Kaimi, que se acha o protagonista, forçando o ataque antecipado para salvá-lo. A batalha começa com os Strikers bombardeando a criatura com magia poderosa. Os ataques funcionam, mas o metafísico libera insetos lanosos, forçando a equipe a dividir a atenção. Jin explode parte do corpo do monstro, enquanto os magos bombardeiam à distância. Moroha usa alto-falantes gigantes para atrair a criatura antes de avançar. Ele funde seu orbe de fogo a katana e decepa um dos braços massivos do monstro. A fera revida com um golpe esmagador, mal dando tempo para Moroha desviar. Enquanto isso, os outros Strikers trabalham juntos para cortar outro membro, desgastando o gigante. Mas, quando a vitória parece próxima, a criatura muta em centenas de cabeças. Ela libera um ataque sônico devastador, que nocauteia quase todos os Strikers no campo de batalha. Com o esquadrão incapacitado, os insetos avançam. Momo ordena a retirada, mas Satsuki se recusa a fugir. Lembrando do treino, ela avança contra o enxame, cortando tudo para proteger a todos. Vendo o perigo, Moroha pula nas costas do metafísico, buscando um jeito de vencer. Fragmentos de sua vida passada como sábio ressurgem, lembrando de um feitiço antigo. Sem hesitar, ele desenha um círculo mágico enorme no corpo do monstro. Abaixo, Maya cria uma barreira para os feridos, enquanto Satsuki segura os insetos. Exausta, ela luta até Moroha ordenar que recue para a barreira de Maya. Ele ativa o círculo e uma explosão colossal destrói o monstro de nível fortaleza em um único ataque. As 6 cabeças assistem chocadas. Vasilisa e Charles admitem a força de Moroha, e Ando declara que ele é digno do rank S. Maya cura os feridos enquanto todos celebram a vitória. Exausto, Moroha descansa até Satsuki colocar a cabeça dele em seu colo. Porém, Shizuno não aceita perder e diz que seu colo é muito mais fofo e acolhedor. As duas começam a brigar pelo colo de Moroha. Enquanto isso, Vasilisa não aceita que o Japão tenha outro rank S. Ela envia um aluno com a missão de eliminar Moroha antes da promoção. Na semana seguinte, Moroha encontra um bilhete no armário e atrás do estádio encontra Helena, a russa de cabelos prateados. Sem hesitar, ela declara que foi amor à primeira vista e quer namorar com ele. Moroha é pego de surpresa, pois a confissão pareceu repentina demais. Com a confiança de Helena, ele suspeita de uma armadilha. Sentindo que tudo vai rápido demais, Moroha a recusa educadamente, deixando Helena deprimida. Ele sugere que comecem como amigos. Mais tarde, Helena se apresenta oficialmente à turma como a nova aluna transferida da Rússia. Enquanto todos a recebem, Shizuno suspeita e pergunta se ela veio ao Japão para matar alguém. A sala silencia, mas Helena diz que só quer se aproximar de Moroha. Satsuki explode de ciúmes ao ouvir isso. Ela se apresenta como irmã caçula de Moroha e declara que ninguém pode chegar perto dele. Shizuno entra na discussão também. Em pouco tempo, as 3 garotas brigam por Moroha na frente da classe inteira. No treino, contam a Moroha que a escola toda sabe da russa que se declarou para ele. Até o diretor pede que ele cuide da aluna nova, deixando Moroha querendo sumir. 2 stickers treinam e usam habilidades especiais, mas a sticker peituda usa o escudo sem saber que não é a prova de roupas, que caem, dando um banquete aos olhos. Ao fim da aula, Helena espera Moroha. Antes que Satsuki e Shizuno o levem, Helena o convida para um encontro. No fim de semana, Moroha se choca ao ver Helena de empregada e orelhas de gato, achando que garotos japoneses amam isso. Moroha diz que ela está exagerando, o que a entristece. Durante o encontro, Helena não solta o braço de Moroha por um segundo sequer. Param no McDonald's, onde Helena devora hambúrgueres e Moroha a chama de gulosa. Ela diz que na Rússia nunca teve passeios assim, pois treinavam salvadores como soldados desde cedo. Percebendo a verdade, Moroha promete sair mais com ela para mostrar o que perdeu, e sua bondade surpreende Helena. Curiosa, ela pergunta se ele não teme que ela seja uma assassina. Após pensar, Moroha diz que, se ela não pretende matá-lo agora, não há motivo para desconfiar. O casal continua explorando a cidade, tirando fotos e visitando lojas.
Ao ver Helena querendo uma boneca que não consegue ganhar, Moroha a ganha para ela, deixando-a corada. Terminam no cinema, onde Helena tenta tocar em Moroha, forçando-o a pará-la. Enquanto isso, Shizuno contata Angela, a empregada de Edward, sobre o passado de Helena. Angela avisa que Helena é conhecida na Rússia como a Devoradora de Homens, que enganou Edward e quase o eliminou. Após o filme, Moroha e Helena passeiam pelo parque. Ver um pai brincando com o filho lembra Moroha de sua infância. Ele conta que perdeu os pais e foi criado pelo tio, e Helena admite ser órfã, fazendo Moroha perceber que eles têm mais em comum do que imaginava. Ele até menciona que gostaria de conhecer o irmão mais novo dela, o que a comove. Naquela noite, um pássaro negro chega trazendo uma mensagem da Rússia para Helena. Pelo pássaro, seu mestre lembra que ela não foi ao Japão para se apaixonar, mas para se tornar a maior fraqueza de Moroha e destruí-lo por dentro. Como motivação, a voz promete que, se ela tiver sucesso, Vassilisa permitirá que ela reencontre seu irmão, que está preso há anos. No dia seguinte, Helena encontra um bilhete de Shizuno em seu armário, desafiando-a para um duelo e revelando que sabe que ela é a infame devoradora de homens russa. À noite, Helena chega ao local e Shizuno ataca imediatamente, forçando Helena a se defender. Embora a velocidade de Helena a ajude a desviar, Shizuno não dá chance para um contra-ataque. Quando Helena tenta atacar por trás, Shizuno invoca um enorme dragão de gelo que intercepta o golpe e lança Helena para longe com seu sopro congelante. Percebendo que perderá se continuar contida, Helena ativa sua habilidade e invoca uma arma capaz de apagar a própria magia. Ela destrói o dragão, encurrala Shizuno e aponta a lâmina para sua garganta, oferecendo poupar sua vida se ela nunca mais interferir em seu relacionamento com Moroha. Shizuno recusa a oferta, acreditando que, mesmo que Helena a marcasse para sempre, Moroha nunca a abandonaria. Ao ouvir isso, Helena fica genuinamente abalada com tamanha confiança. Antes que possam continuar, um professor aparece. Como os salvadores são proibidos de lutar na escola, Helena foge para a escuridão, deixando Shizuno para lidar com as consequências. Shizuno fica em prisão domiciliar. Quando Moroha a visita, ela explica que Helena é a infame devoradora de homens, uma assassina russa que usa uma espada demoníaca poderosa. Moroha custa acreditar que a garota alegre que conheceu seja uma assassina, mas Shizuno mostra a perna ferida como prova e o alerta sobre o perigo. Moroha fica chateado por Shizuno ter se arriscado, abraçando-a e pedindo que não faça isso de novo. Mesmo após ouvir a história, ele se recusa a acreditar que Helena haja por crueldade, convencido de que, no fundo, ela é uma boa pessoa. Enquanto isso, Helena se recupera de seus ferimentos. Enquanto dorme, um pesadelo a faz reviver a dolorosa imagem de seu irmão mais novo desaparecendo de sua vida. Ela acorda com um gato preto falando, repreendendo-a por não ter acabado com Shizuno, e lembrando que, se falhar, nunca verá seu irmão novamente. Uma batida na porta interrompe a conversa, dando tempo para ela mandar o gato embora. Tentando evitar visitas, ela finge que não há ninguém, mas Moroha e Satsuki a encontram. Eles entram e, enquanto Moroha cuida do ferimento na perna de Helena, ele pede desculpas pela dor causada por Shizuno. Então, Satsuki chega com seu risoto caseiro. Ao tentar alimentar Helena, ela queima a língua da garota e pede desculpas. Naquela noite, enquanto Helena dorme, ela sonha com o passado. Ao acordar, encontra Moroha ao seu lado, segurando sua mão. Nos dias seguintes, várias pessoas ajudam Moroha a cuidar de Helena até ela se recuperar, para que não sofra sozinha. Um dia, Sophie sugere que, após a formatura, Helena fique no Japão, em vez de voltar para a Rússia. Pela primeira vez em anos, Helena imagina um futuro cercada por quem se importa com ela, mas pensar no irmão mais novo logo destrói esses sentimentos. Acreditando que a vida dele depende da missão, ela pede a Moroha para sair no fim de semana. Enquanto isso, Shizuno descobre informações perturbadoras sobre Helena e contata Satsuki. Ela descobre que Satsuki está num encontro com Moroha. O casal sai e Moroha nota que Helena está estranhamente distante, diferente da última vez. Antes que ele pergunte o que houve, ela tira as roupas e ativa seu poder. Sua espada demoníaca, Replacing, surge na mão dela, e ela admite ser a devoradora de homens, declarando que vai cortar a cabeça dele. Na entrada do parque, Shizuno e Satsuki tentam intervir, mas Sophie bloqueia o caminho. Ela explica que a filial americana decidiu deixar Moroha resolver isso sozinho e não permitirá interferências. Satsuki desafia Sophie para um duelo, enquanto Shizuno vai atrás de Moroha. A batalha começa. Moroha tenta atacar, mas cada tentativa tem seus poderes absorvidos pela Replacing. Feitiços de longa distância são anulados, e liberar mais energia só drena sua força mais rápido. Lá fora, Satsuki e Sophie trocam golpes cada vez mais destrutivos.
A força de Sophie força Satsuki à defensiva, mas ela lembra do conselho de Moroha. Com a mente clara, ela vê a fraqueza na arma de Sophie e, reforçando sua força, estilhaça a arma dela. Sophie aceita a derrota e quase sufoca Satsuki num abraço. Dentro do parque, Moroha continua se defendendo, até que memórias de sua vida anterior retornam de repente. Ele lembra da esgrima do lendário Salvador Flaga, que vencia exércitos pela técnica, não pela força bruta. Confiando nisso, Moroha para de usar força ampliada e desafia Helena sem sua energia. Quando Helena avança, Moroha desvia facilmente e a atinge. Sem a Replazan conseguir roubar prana suficiente para virar o jogo, Helena é finalmente derrotada. Em vez de comemorar, Moroha pergunta se tudo o que ela fez foi mesmo pelo irmão. Quando ela baixa a cabeça em silêncio, ele promete resgatar o menino e libertá-la dos russos. Antes de Helena responder, Shizuno revela que, segundo seus informantes, Helena foi abandonada recém-nascida numa tempestade de neve, ou seja, nunca houve um irmão mais novo. Helena tenta negar, mas Shizuno pede que ela lembre do nome ou do rosto dele, e para seu horror, ela não consegue. Nesse momento, o Gato Preto, que se revela como Condrad, confirma que o irmão nunca existiu, sendo apenas uma memória falsa implantada para mantê-la obediente. Sua razão de lutar desmorona, deixando-a emocionalmente destruída. Nesse momento, Condrad aproveita o estado dela, abandona o gato e possui o corpo de Helena. Certo de que Moroha hesitará em feri-la, ele lança um ataque furioso. Mas Moroha canaliza toda sua energia na lâmina, combinando-a com a esgrima perfeita de sua vida passada, e destrói o Replazin, forçando o espírito de Condrad a sair do corpo de Helena antes que ele fuja para a Rússia. Ao retornar à base, Condrad recebe um castigo brutal por falhar na missão, perdendo os 2 olhos como preço pelo fracasso. Na manhã seguinte, Helena arruma suas coisas para deixar o Japão, achando que não merece ficar, mas encontra Moroha lá fora. Ele se recusa a deixá-la carregar esse fardo sozinha, a abraça calorosamente e promete que ela não está mais só, antes de lançar um feitiço que a faz dormir pacificamente. Enquanto Helena descansa em seus braços, Moroha contata Edward e declara que pretende ir direto à filial russa para acabar com o conflito de uma vez por todas. Semanas depois, Moroha chega à Rússia e enfrenta Bernard, um dos comandantes de campo de Vassilisa. Moroha exige saber a localização da Imperatriz do Relâmpago, mas Bernard ri e descarta o Rank S como um farsante. Eles começam a lutar e Moroha evita o ataque de Bernard sem esforço, saltando para um dos pilares da ponte. Invocando memórias de sua vida passada, ele entoa um feitiço antigo que invoca incontáveis lanças de raio dos céus. Bernard tenta interromper o encantamento, mas é tarde demais, e a devastadora hélice de tempestade cai do céu, sobrepujando suas defesas e deixando-o inconsciente. Angela pergunta por que Moroha não acabou com o oponente, mas ele explica calmamente que tirar vidas não faz parte do plano. Ele arrasta Bernard até um galpão, amarra-o e o interroga novamente. Quando Bernard diz que não sabe do paradeiro de Vassilisa, Moroha muda de tática e o esfaqueia deliberadamente sem causar um ferimento fatal. Ele o deixa vivo com um recado para sua mestra. Moroha declarou guerra contra ela. Mais tarde, no trem, Angela aponta o perigo da situação e diz que, se descobrirem que a Grã-Bretanha ajuda Moroha, as consequências políticas serão desastrosas. Moroha garante que ninguém saberá do acordo e explica o real propósito de poupar seus inimigos. Moroha diz que, como Vassilisa não se revela, ele derrotará cada comandante sob seu controle, sem deixar escolha a ela a não ser responder pessoalmente. Angela chama a estratégia de imprudente, achando que os comandantes se sacrificariam pela líder. Mas Moroha lembra que forçar uma reação é mais eficaz do que persegui-lo cegamente. Sem poder negar a lógica, ela sorri e comenta que ele sempre a surpreende. Enquanto isso, Bernard volta ao seu distrito e contata Vassilisa por um espelho mágico. Ele relata a declaração de guerra de Moroha e implora permissão para caçá-lo, mas Vassilisa não dá segundas chances. Embora elogie a lealdade de Bernard, ela declara friamente que quem falha merece a morte. Com um feitiço, ela invoca um dragão de raio colossal que incinera Bernard onde ele está, o que lhe traz prazer por saber que só Vassilisa pode tirar sua vida. Naquela noite, Vassilisa reúne seus 3 comandantes de elite para uma reunião de emergência. Apesar de saber exatamente para onde Moroha está indo, ela se recusa a mobilizar suas forças mais fortes. Em vez disso, ordena que reforcem as defesas da capital e deixem os líderes distritais lidarem com Moroha. Aos olhos dela, ele não passa de um vagabundo. De volta com Moroha, ele vai dormir, e Angela brinca, perguntando se ele quer expandir o domínio dela. Quando ele aceita, ela muda de ideia e ordena que ele fique longe enquanto dormem.
No Japão, as garotas se divertem. Satsuki e Helena discutem após Helena dizer que será a irmã mais nova de Moroha, já que ele disse que eram família. Shizuno se cansa das brigas e as repreende, lembrando que Moroha arrisca a vida sozinho em território inimigo, o que silencia a sala. Mais tarde, as garotas encontram Maya, que sente falta do companheiro de sono, e rezam pela segurança de Moroha. Enquanto isso, Moroha limpa o terreno na Rússia, neutralizando bases e derrotando comandantes um a um, sem matá-los, apenas declarando guerra a cada sobrevivente. Em pouco tempo, seu nome se espalha, e 7 dos 8 distritos caem. Ao anoitecer, Moroha e Angela notam figuras o seguindo. Ele pede que Angela siga com a bagagem enquanto ele atrai os perseguidores para longe da cidade para evitar baixas desnecessárias. Dentro de uma floresta, Moroha para e manda os perseguidores aparecerem. Momentos depois, um comandante de rank A surge com uma lança e revela que dezenas de salvadores de elite cercaram a área. Embora prefira evitar derramamento de sangue, as ordens de Vassilisa não lhe dão escolha. A batalha começa e uma lança congelante voa em direção a Moroha, mas ele desvia por pouco. Gêmeas atacam de forma sincronizada, multiplicando-se para cercá-lo. Moroha bloqueia cada golpe. Quando um aliado lança uma magia de fogo imprudente, ele empurra as gêmeas para longe antes das chamas as atingirem, e seu ato de bondade confunde os inimigos. Uma névoa venenosa cerca o campo, mas Moroha corta a nuvem com a lâmina de brisa antes de nocautear o criador. O comandante mergulha do céu para outro ataque, acreditando que o combate aéreo lhe dá vantagem. Moroha o segue no ar e o faz colidir contra o solo com um contra-ataque preciso. A última integrante do esquadrão, uma jovem, pergunta por que ele salvou as gêmeas apesar de lutarem contra ele. Moroha responde que não quer ver ninguém morrer. Percebendo que ambos querem o mesmo, fazem uma trégua, mas Moroha a faz dormir para evitar que ela tenha problemas. Resta um inimigo e ele encontra Angela, que enfrenta um dos altos comandantes de Vassilisa. De repente, o homem se vira e revela um espelho de transmissão mágica. Vassilisa aparece no reflexo e lança uma magia mortal. Ao perceber, Moroha empurra Angela para fora da zona de impacto e um dragão de raio colossal sai do espelho e atinge Moroha em cheio. Moroha acorda vendo tudo que ama ser destruído pelo dragão. Ele desperta com o carinho de Angela, que o abraça forte e murmura coisas sem sentido enquanto dorme. Ao acordar, ela fica sem jeito e explica que, após o ataque, destruiu o espelho para pará-la. O capanga fugiu e Angela salvou Moroha. Embora seu corpo tenha sido devastado pelo raio, ele ainda está vivo. Ela o leva a um hotel e usa magia de cura avançada para salvar sua vida, o que exigiu que ela se despisse. De repente, Katia, uma das salvadoras que Moroha enfrentou, aparece e sai correndo, achando que eles estão loucos. Quando tudo se acalma, ela se apresenta e explica que, ao ver Moroha se recusar a tirar vidas, percebeu que ele era diferente de todos os outros salvadores poderosos que conheceu. Ela foi procurá-lo para pedir que salvasse sua amiga Yuli, da Imperatriz do Relâmpago. No trem, Katia revela que a maioria dos salvadores russos são órfãos abandonados, e Vassilisa os reuniu para forçá-los a lutar até a morte, recrutando apenas os sobreviventes como guardas, o que faz Moroha lembrar de Helena. Decidida a trair a tirana, Katia dá a Moroha a localização da fortaleza de Vassilisa. Angela se surpreende que a decisão de Moroha de não tirar vidas tenha levado a isso, e ele diz que acreditava que ainda existiam pessoas boas na Rússia. Ao ouvir isso, ela diz que ele é impressionante, perdendo apenas para o Sr. Edward. Ao chegar na estação perto da fortaleza, Moroha usa um feitiço de sono em Katia, deixando-a inconsciente para não arriscar a vida dela. Angela pergunta por que ele recusou sua ajuda, e Moroha explica que, se ela se ferisse, ele nunca poderia encarar Edward novamente. Embora ela insista que é capaz de lutar, ele recusa, dizendo que não conseguiria protegê-la enquanto enfrenta Vassilisa. Enquanto isso, na fortaleza, o comandante que escapou relata que a maior fraqueza de Moroha é não tirar vidas. Vassilisa aceita o relatório, mas como o fracasso merece a morte, ela ordena que seus guardas o levem embora. De repente, ela sente Moroha lá fora e o recebe com uma das artes sombrias mais poderosas, criando um exército de relâmpagos. Em vez de recuar, Moroha avança direto para o enxame e corta os monstros um por um. Ao ver isso, os capangas de Vassilisa ficam chocados, reconhecendo que ele luta menos como um espadachim e mais como um comandante que liderou exércitos por incontáveis vidas, percebendo que a força bruta não o deterá. Vassilisa lança seus salvadores contra ele. Mesmo sendo atacado sem hesitação, ele se recusa a dar golpes fatais, mas nota a fera de relâmpago atacando os salvadores russos, provando que Vassilisa não se importa com os seus. Ele os salva repetidamente quando a fera os coloca em perigo, mas o chão sob Moroha fica pesado. Yuli o prende com um feitiço de gravidade.
deixando-o imóvel enquanto os salvadores e as feras se aproximam de todos os lados. Mas, antes do golpe final, Angela aparece para salvá-lo, ignorando suas ordens, junto com Katia. Então, como em um filme de heróis, portais se abrem e Satsuki, Shizu e Helena entram na batalha. Helena pede aos salvadores que abandonem a crueldade de Vassilisa, explicando que conhecer Moroha lhe deu uma segunda chance e ensinou o que é a bondade. Vendo Katia chamar por Yuli, Helena nota o colar de cristal negro controlando sua mente. Ela corta o colar, quebrando o feitiço. Quando Yuli recupera a consciência, os outros salvadores são libertados um a um e Vassilisa vê seus próprios soldados se voltarem contra ela. Com sua força combinada, Moroha e seus novos aliados destroem as feras restantes. Vendo seu exército colapsar, Vassilisa ordena que seus seguidores avisem ao governo russo que a cidade inteira desaparecerá. Então ela libera sua aura e começa a cantar, invocando um titã de relâmpago gigantesco acima do campo de batalha, que supera tudo ao redor. Todos atacam com tudo que tem, mas nem a força combinada deixa um arranhão. O gigante revida com uma bomba de raio que quase atinge o grupo e destrói a montanha atrás deles. A vitória parece impossível, mas outra memória da vida passada de Moroha desperta. Ele começa a entoar uma arte sombria de nível 13 que Shizuno reconhece como magia proibida. A escuridão se espalha, e um mar infinito de água negra inunda o campo de batalha. Com um toque, a água ergue-se como serpentes gigantes, envolvendo o titã e o reduzindo a fragmentos. Vassilisa olha incrédula, enquanto seus seguidores a abandonam, temendo mais a Moroha. Moroha exige sua rendição, e, em um último ato de desespero, ela invoca seu dragão de trovão, mas Moroha extingue o ataque, percebendo que não resta mais caminho para a vitória. A orgulhosa governante implora por misericórdia. Ela pede para viver e se oferece para servi-lo permanentemente se ele a deixar manter tudo o que construiu. Moroha a encara com desprezo. Se ela não queria perder o que era seu, não deveria ter tirado a vida e a liberdade dos outros. Sem exército ou autoridade, ele vira as costas para a imperatriz derrotada, deixando-a sozinha nas ruínas de seu império. A notícia chega e todos comemoram o retorno de Moroha. Porém, o diretor diz que ele ficará um dia na Rússia para descansar, e todos ficam tristes por quererem vê-lo logo. Na Rússia, Moroha e as garotas descansam em uma sauna tradicional. A paz dura pouco, pois Satsuki e Helena retomam a discussão eterna sobre quem é a verdadeira irmã de Moroha. A rivalidade infantil vira uma competição insuportável. Angela desiste primeiro, seguida por Katia e Yuli, enquanto Moroha e Shizuno observam as duas rivais. Satsuki e Helena transformam a sauna em uma série de desafios. Satsuki vence a queda de braço, mas desmaia, e Shizuno congela as duas, deixando-as tremendo com resfriados terríveis. Enquanto os outros se recuperam, Moroha e Shizuno saem para um momento a sós. Longe do caos, Moroha admite que foi estranhamente pacífico viajar apenas com Angela. Mas ter todos juntos o lembra de como valoriza esse grupo barulhento. Shizuno sorri e diz que só quer ficar ao lado dele para sempre, não importa o que o futuro reserve. As palavras lembram Moroha de um sonho perturbador. Ele explica que, em muitas vidas passadas, viu uma criatura misteriosa, como um dragão, aparecer sempre que a felicidade estava perto. Sempre que surgia, ela levava as pessoas mais preciosas antes de desaparecer. Moroha descarta como um pesadelo, mas Shizuno acredita que pode ser um aviso do que está por vir. No Japão, Sir Edward e Ando discutem a vitória de Moroha e a queda da filial russa. A conversa é interrompida quando Ando sente uma dor súbita no peito, sinalizando um metafísico. Nesse momento, Moroha e os outros se despedem de Katia e Yuli antes de voltarem pelo portal da diretora. Mas, antes de atravessar, Moroha recebe um chamado urgente de Edward, avisando que um metafísico surgiu na Rússia. Com a derrota de Vassilisa, Moroha é o único salvador por perto capaz de lidar com isso. As garotas voltam ao Japão sem ele, e Maya fica desolada ao notar sua ausência. Satsuki explica por que ele precisou ficar, mas Maya admite que se acostumou com a presença de Moroha, e agora suas noites parecem vazias sem ele. Para animá-la, Satsuki convida Maya para dormir em seu quarto e admite que não pode substituir Moroha, mas pelo menos ela terá companhia. Mas, à noite, as outras garotas também aparecem, querendo acompanhar Maya. O que começa como um convite vira uma festa do pijama para garantir que Maya não se sinta sozinha. No fim da noite, Maya sorri e agradece a todas, admitindo que não se sente mais só. Enquanto dorme, Satsuki congela, e um calafrio percorre sua espinha ao ver a imagem de um dragão aterrorizante. Maya nota seu medo, mas Satsuki força um sorriso e sugere que todas torçam pelo retorno seguro de Moroha. Em outro lugar,
Após Moroha derrotar o metafísico na Rússia, Edward recebe notícias preocupantes do hospital. Ele corre para o leito, encontrando o sempre composto Ando tremendo incontrolavelmente. Mal conseguindo falar, Ando revela que a criatura não se parecia com nenhum metafísico da história. Segundo suas visões, o antigo dragão despertou. Nesse instante, um portal se abre no céu e um dragão enorme emerge, causando pânico na cidade. Evacuações começam enquanto a criatura colossal segue em direção à academia. Com Moroha preso no exterior, a responsabilidade de defender a todos cai sobre o esquadrão Striker. Jin organiza as defesas, informando que Ando foi hospitalizado e Edward está a caminho. Até que Moroha retorne, eles precisam sobreviver sozinhos. Eles planejam uma emboscada na floresta ao redor da academia e esperam o dragão cair na armadilha. Porém, ao chegar, Shizuno nota um sorriso perturbador no rosto do dragão e percebe que o plano foi descoberto. Antes que alguém reaja, o dragão desaparece nas nuvens. Segundos depois, ele mergulha soltando torrentes de fogo que engolem a floresta, e a emboscada fracassa enquanto todos fogem das chamas. Em meio à confusão, o dragão foca em um alvo, Satsuki. Ela e Momo correm pela floresta em chamas, mas Satsuki tropeça e cai. O dragão mergulha, mas os outros o interceptam com um feitiço poderoso no último segundo. Eles disparam mais feitiços, mas o dragão anula tudo, reescreve as fórmulas mágicas e devolve os ataques. Observando da Rússia, Moroha reconhece a criatura de seus sonhos, e as memórias finalmente se unem. Ele finalmente entende que esse dragão antigo apareceu em todas as suas vidas passadas, o monstro responsável por tirar as pessoas que ele amava, não importa quantas vezes ele renascesse. O dragão continua seu ataque implacável à academia, destruindo prédios e sobrepujando todos os salvadores em seu caminho. Enquanto o esquadrão de ataque tenta desesperadamente atrasá-lo, a diretora foca em completar o feitiço de transporte para trazer Moroha da Rússia. Mas então, ela nota um prédio em chamas prestes a esmagar Maya. Sem hesitar, ela empurra Maya para um local seguro e recebe o impacto. Gravemente ferida, a diretora recusa a cura de Maya e pede que ela termine o feitiço antes de perder a consciência. Apesar do medo, Maya coloca o chapéu de bruxa da diretora e retoma o encantamento complexo. O dragão antigo sente a magia crescendo e mergulha em sua direção, determinado a impedir o ritual. Mas antes que ele a alcance, Edward surge e bloqueia o ataque, dando a Maya tempo para completar o feitiço. Um círculo mágico se abre e Moroha atravessa com Katia e Yuri, percebendo que o inimigo diante dele é diferente de qualquer metafísico que já enfrentou. Perto dali, Satsuki continua atraindo o dragão para longe dos estudantes feridos, até que outra bola de fogo enorme avança contra ela. Antes do impacto, Moroha dispersa as chamas e ordena que todos recuem. Ele declara que o alvo do dragão é ele, e ordena que Satsuki e Shizuno se afastem, não querendo perdê-las. Ele voa e ataca com uma de suas artes das trevas mais fortes, mas o dragão anula o feitiço, reescreve a fórmula com o olhar e devolve o ataque contra ele. Shizuno diz que magia é inútil contra o dragão, então Moroha a abandona e reforça seu corpo com seus poderes. Ele avança, mas o dragão estilhaça sua espada antes de liberar enxames de insetos monstruosos, idênticos aos usados pelo metafísico classe Fortaleza que derrotaram antes. Observando a batalha, Jin entende a verdade horrível. O dragão antigo possui as habilidades de todos os metafísicos que Moroha derrotou. Enquanto Moroha luta contra o enxame, o dragão o abandona e desaparece nas nuvens. Um instante depois, ele reaparece atrás das duas pessoas que Moroha tentou proteger. Antes que Satsuki ou Shizuno reajam, uma névoa venenosa as envolve e seus corpos começam a virar pedra. A cena reflete o pesadelo que assombrou todas as vidas de Moroha, pois as pessoas que ele mais ama morrem diante dele por ter chegado tarde demais. A dor insuportável quebra seu autocontrole e energia sombria explode, enquanto Edward percebe que Moroha caiu na lendária Caixa de Pandora do Desespero. A energia sombria elimina os insetos num instante e Moroha avança contra o dragão com sede de sangue. Ele pousa nas costas da criatura e começa a gravar um feitiço proibido diretamente em seu corpo. Em vez de conjurá-lo, Moroha inscreve a magia no dragão, garantindo que ele não a anule quando for ativada. Angela implora para ele parar, sabendo que, se o feitiço for concluído, apagará a cidade inteira com todos dentro. Mas perdido na dor, Moroha não ouve mais suas vozes. Enquanto isso, Satsuki e Shizuno entram em um sonho misterioso onde encontram as almas heróicas de suas vidas passadas e a bruxa do submundo. Suas versões anteriores lembram que Moroha sempre lutou para protegê-las através de incontáveis vidas, e agora é a vez dela salvá-lo. Ao preparar o feitiço proibido, ele vê as duas garotas estendendo a mão, lembrando-o de que, em qualquer tempo, eles sempre estarão juntos.
Sentindo as pessoas que ama ao seu lado, Moroha desperta os poderes de Flaga, o espadachim sagrado, e Shuzaura, o rei do submundo. Recuperando o controle, todo o esquadrão de ataque se une a ele. Todos entram na batalha, contendo os insetos restantes e criando a abertura que Moroha precisa. Vendo todos arriscarem a vida por ele, Moroha entende que não carrega mais esse fardo sozinho. Satsuki garante que desta vez lutarão juntos até o fim. E enquanto Moroha começa a conjurar um feitiço final, o dragão tenta anulá-lo. Mas Angela lança uma adaga direto no olho da criatura. Isso dá a Moroha a chance final, e unindo seu poder à força de Satsuki e Shizuno, os três forjam uma lâmina poderosa, transbordando energia sagrada e sombria. Com um golpe decisivo, a espada divina derrota o dragão antigo, encerrando o pesadelo que perseguiu Moroha por incontáveis vidas. Ando acorda e percebe que Moroha conseguiu derrotar o inimigo supremo. No dia seguinte, Moroha e os outros se despedem de Edward e Angela no aeroporto, agradecendo pela ajuda. Na volta para a academia, Moroha pergunta se Satsuki lembra de tê-lo ajudado, e ela diz que pareceu um sonho, onde ele era Flaga e ela, Sarasha. Eles olham para o dormitório destruído, e embora Satsuki lamente as memórias perdidas, Moroha garante que criarão novas. Satsuki sai correndo, deixando Moroha com Shizuno, e ele pergunta sobre a batalha. Ela o interrompe e diz que uma esposa deve estar sempre ao lado do marido, antes de tentar um beijo. Mas Satsuki aparece de repente, transformando tudo em uma confusão dupla e fazendo-o cair. Depois, eles se reúnem com os outros e, após quase morrerem, celebram juntos o início de um novo capítulo como salvadores. Se assistiu a este resumo até o fim, comente confusão dupla. É isso para este vídeo. Deixe seu like se gostou. E se quiser ver mais, assista a este vídeo na tela.